Você já parou para pensar no que a nossa bandeira realmente representa? As estrelas, as cores. Você sabe o que elas significam de verdade e de onde vem o desenho que conhecemos hoje? No vídeo de hoje, aqui no Mundo Aventura Curiosa, a gente vai viajar pela história da nossa bandeira, desde o brasão imperial, passando pela proclamação da República, até chegar na bandeira que vemos todo dia. Cada detalhe tem um significado, e eu garanto que você vai se surpreender com os segredos por trás da nossa bandeira. Você sabia que o verde e amarelo da nossa bandeira tem um significado muito além das riquezas naturais do Brasil? E que o número de estrelas não está ali só por beleza? Vem comigo nessa jornada, porque a história por trás de cada símbolo vai te surpreender. Se você olhar para o brasão imperial do Brasil, verá muito mais do que apenas um símbolo. Ele conta essa história de uma nação em transformação, desde a sua independência até a consolidação de sua monarquia. Criado logo após a independência em 1822, esse brasão foi um reflexo do novo império comandado por Dom Pedro I. Cada detalhe carrega um significado profundo que vamos explorar juntos. No topo do brasão, a coroa imperial se destaca. Feita de ouro e adornada com pedras preciosas, ela não era apenas um símbolo de riqueza, mas representava o poder absoluto do imperador sobre o Brasil. O ouro, desde a antiguidade, sempre esteve associado à autoridade. E aqui ele reforça a soberania e a majestade do império. Essa coroa também remetia à continuidade dinástica, simbolizando o poder transmitido de pai para filho, algo essencial para a estabilidade da monarquia. No centro do brasão, temos a Cruz de Cristo, um dos símbolos mais poderosos da história do Brasil. Essa cruz não é apenas um símbolo religioso. Ela remete à Ordem de Cristo, que teve grande importância durante as navegações portuguesas, financiando expedições e protegendo os navegadores. No contexto imperial, a cruz simbolizava a proteção divina sobre o Brasil e a forte aliança entre o Estado e a Igreja Católica, que era a religião oficial do país na época. A Ordem de Cristo teve um papel fundamental na história de Portugal e, consequentemente, do Brasil. Ela financiou grandes expedições durante a Era das Descobertas, e sua cruz era um sinal de fé, algo que Dom Pedro I trouxe para o brasão, unindo o império recém-criado à sua herança portuguesa. Outro detalhe importante são as 20 estrelas que coroam o brasão, representando as províncias que formavam o Brasil à época. Essas estrelas reforçavam a unidade territorial do império, mostrando que todas as províncias estavam sob a proteção e autoridade do imperador. O fundo verde do escudo, embora muitos pensem ser uma homenagem às florestas brasileiras, tem um significado mais profundo. Ele representa a Casa de Bragança, a dinastia à qual Dom Pedro I pertencia. O verde foi escolhido para homenagear essa casa real, que governou Portugal por séculos. Assim, o Brasil, embora independente, ainda carregava em seu brasão raízes portuguesas. Curiosamente, o verde e o amarelo, que permanecem até hoje na bandeira do Brasil, têm suas raízes nas casas reais europeias. O verde, como já vimos, representa a Casa de Bragança, enquanto o amarelo faz referência à Casa de Habsburgo, da qual Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, fazia parte. Isso mostra como o brasão imperial era uma verdadeira fusão das duas dinastias reais que governavam o Brasil. Em volta do escudo, vemos dois ramos importantes, um de café e outro de tabaco. Eles não estão ali por acaso. O café e o tabaco eram as principais riquezas do Brasil na época e simbolizavam a prosperidade econômica do império. O Brasil era um dos maiores exportadores desses produtos no século XIX, e sua inclusão no brasão servia como um lembrete da importância dessas culturas para a sustentação da economia imperial. O ramo de café simbolizava o produto que mais impulsionava a economia brasileira naquele momento. O ouro negro, como era chamado, colocava o Brasil entre as principais economias agrícolas do mundo. Ao incluir o café no brasão, o império queria mostrar ao mundo sua força econômica. Já o ramo de tabaco era um símbolo da tradição agrícola do Brasil, sendo uma das culturas mais antigas e exportadas desde o período colonial. Assim como o café,
o tabaco tinha grande valor econômico, mas também era um símbolo de conexão com o passado colonial. Portanto, cada detalhe do brasão imperial brasileiro conta uma história. Desde o poder dinástico da coroa de Bragança e da Casa de Habsburgo, até a riqueza das plantações de café e tabaco, passando pela proteção divina da Cruz de Cristo. Esse brasão não era apenas um símbolo de poder. Ele representava uma nação próspera, religiosa e forte, que queria se destacar no cenário mundial. Hoje, o Brasil carrega muitas dessas heranças no design de sua bandeira. As cores verde e amarelo permanecem, simbolizando as casas reais que deram origem ao Império. O Brasil imperial se estendia por um vasto território, e o brasão era um símbolo da unidade nacional e do poder centralizado na figura do imperador. Ele aparecia em documentos oficiais, em edifícios governamentais e em eventos diplomáticos, representando a autoridade do Império. Durante o reinado de Dom Pedro I e Dom Pedro II, o brasão era uma ferramenta crucial para afirmar a soberania do país. Ele também funcionava como um emblema de prestígio internacional. Ele demonstrava ao mundo que o Brasil era um império soberano, em pé de igualdade com outras monarquias da época. Em 15 de novembro de 1889, uma data que marcou o fim de uma era e o início de uma nova ordem no Brasil. Depois de mais de 60 anos de império, o país passou por uma mudança radical com a proclamação da República. Mas o que motivou essa revolução que levou à queda da monarquia? Na segunda metade do século XIX, o Brasil estava passando por profundas transformações. A abolição da escravatura em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, foi um dos fatores que abalou as bases da monarquia. A elite agrária, que dependia do trabalho escravo, ficou insatisfeita com a falta de compensação financeira. Além disso, a monarquia de Dom Pedro II enfrentava crescente pressão de militares insatisfeitos com a falta de reconhecimento e da classe média que desejava maior participação no governo. Inspirados pelas ideias republicanas que já haviam triunfado em outras partes do mundo, especialmente na França e nos Estados Unidos, o Brasil estava pronto para uma mudança. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, promovidos pelas revoluções europeias, ressoaram profundamente no Brasil. Os militares, liderados por figuras como o Marechal Deodoro da Fonseca, passaram a ver a monarquia como ultrapassada e fora de sintonia com as necessidades do país. O golpe militar que derrubou Dom Pedro II foi realizado sem derramamento de sangue, consolidando a transição pacífica para um regime republicano. Com a proclamação da República, o Brasil precisava de novos símbolos que representassem essa nova fase. O brasão imperial, com sua coroa e seus emblemas monárquicos, já não fazia sentido em um país que agora se dizia democrático e livre. Assim, ele foi substituído por um novo brasão, mais simples, mas com profundo significado. A esfera azul com a frase Ordem e Progresso. A esfera azul, no centro do novo brasão republicano, simbolizava o céu estrelado do Brasil, representando os estados que compõem a federação. A frase Ordem e Progresso, inspirada no positivismo de Auguste Comte, refletia o desejo de modernização e estabilidade do novo governo. A mudança de símbolos não foi apenas estética, ela refletia uma nova ideologia, que rompia com o passado imperial e buscava se aliar aos princípios de uma república moderna. O fim do brasão imperial representou muito mais do que uma simples mudança de símbolos. Ele marcou o fim de uma era onde o poder estava concentrado nas mãos de um imperador e sua família. O novo Brasil republicano, mesmo enfrentando desafios iniciais, buscava se apresentar como uma nação pronta para o progresso e a modernidade, se distanciando de sua monarquia e abraçando a democracia. Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, foi deposto e exilado com sua família, mas partiu sem ressentimentos. Ele disse que preferia ver o Brasil se tornar uma república próspera do que uma monarquia decadente. Ainda assim, muitos historiadores acreditam que a proclamação da República foi mais um movimento das elites do que do povo, que ainda nutria grande respeito e carinho pelo imperador. O que se seguiu à proclamação da República foi um período de grande reorganização política e social. O Brasil, agora sem o brasão imperial,
entrava em uma nova era, carregando o peso de seu passado, mas mirando um futuro mais livre e democrático. A bandeira do Brasil passou por várias mudanças, desde o período imperial até a era republicana. A bandeira imperial era fortemente influenciada pelas tradições monárquicas europeias, com brasões complexos e cores que refletiam as dinastias reais. Porém, a bandeira republicana precisava de um símbolo que refletisse a nova identidade do país. A bandeira republicana que conhecemos hoje foi desenhada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes, com a ajuda de Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. O verde e o amarelo foram mantidos, mas com novos significados. O verde passou a representar as florestas e o amarelo, as riquezas do Brasil. As estrelas da bandeira brasileira representam o céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Cada estrela corresponde a um estado do Brasil e ao Distrito Federal, formando a constelação do Cruzeiro do Sul, que é um símbolo tradicional da América Latina. A estrela mais brilhante, Spica, representa o estado do Pará, que na época era o maior em extensão territorial. Já as outras estrelas estão distribuídas de acordo com suas posições no céu, sendo que o Cruzeiro do Sul é o ponto central. Você sabia que a nossa bandeira já foi uma das mais controversas do mundo? Em seus primeiros anos, muitos brasileiros não gostaram da mudança, principalmente os monarquistas. Além disso, a ideia de representar os estados com estrelas foi uma inovação para a época. A bandeira do Brasil é uma das poucas que nunca foi modificada em suas cores principais desde sua criação, ao contrário de outros países que frequentemente mudam seus símbolos. A história da nossa bandeira é uma verdadeira viagem pela formação do Brasil como nação. Desde o poderoso brasão imperial, que simbolizava a monarquia e o poder absoluto, até a bandeira republicana, que reflete os valores democráticos e a diversidade do nosso país. A bandeira é mais do que um símbolo, ela carrega nossa história, nossas lutas e nossas conquistas. E se você gostou dessa jornada histórica, deixe seu like, se inscreva no Mundo Aventura Curiosa e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu comentário. Qual parte da história da nossa bandeira mais te surpreendeu? Estamos ansiosos para saber. Até a próxima aventura!